Boa noite novamente. Eu começo agora, depois da revisão, então, a aula 2, propriamente dita. Eu vou começar com a nossa revisão de álgebra linear, né? Então, na aula passada eu defini várias coisas e no finalzinho os caráteres e os espectros de Guelph, né? Certo? Os conjuntos de caráteres, né? De contextos. E hoje a gente vai falar de propriedades menos evidentes, né? Propriedades que vão ser relevantes aqui, que são menos evidentes do que as coisas que a gente já discutiu, certo? E com essas propriedades que a gente vai coletar aqui, a gente vai demonstrar esse teorema de Corrine-Specker, ou em artigos mais modernos eu vejo o nome Bell-Corrine-Specker, por isso que eu pus esses três nomes, né? Nos mais antigos você vê Corrine-Specker e nos mais novos você às vezes vê Bell-Corrine-Specker, mas é o mesmo teorema, certo? Eu vou dar uma demonstração desse teorema na sua versão usual, né? E não na versão categorial, que vai ser feita a partir de amanhã. Amanhã eu vou fazer categorias, talvez na aula seguinte ainda, né? Bom, então a ideia é usar resultados sobre espectros e caráteres, certo? Para demonstrar esse teorema. Vocês vão ver que ele sai bem rápido. Quando eu né, olho para ele da maneira certa, ele sai bastante rápido e a gente vê por que ele é verdadeiro, né? De maneira um pouco mais clara, né? É a minha opinião, pelo menos. Segue de propriedades de caráteres, por exemplo, né? Então, então esse é o plano então eu vou começar fazendo o seguinte, como eu tinha dito, a palavra espectro aqui não é por nada que ela aparece para caráteres, né? O espectro de Gelfand são conjuntos de caráteres, né? Como eu tinha dito, né? Na aula passada. Mas ela é usada também para coisas como autovalores, né? De matrizes, né? E por que que essas duas coisas que parecem ter natureza bem diferente, eles têm natureza diferente sim, mas eles têm uma ligação bastante forte, né? Eu quero falar dessa ligação entre espectro, no sentido mais comum de álgebra linear, de alto valor, por exemplo, e de espectro no sentido de caráter, né? Tá? E tem uma ligação interessante e ela vai ser explorada aqui, né? Então tá, primeiro recordando o que é o espectro usual, né? Para um elemento de álgebra, por exemplo, uma matriz, né? É a seguinte coisa, para definir espectro, primeiro eu preciso definir o que é a inversa de um elemento de álgebra, certo? E ela se define da seguinte maneira. Então, seja uma álgebra que contém unidade, senão não faz sentido falar de inversa, né? Eu digo que um elemento A da álgebra é invertível, se existe um certo elemento, que eu vou denotar por A na menos 1, na álgebra também, então que multiplicando a direita ou a esquerda pelo A, ele devolva a unidade da álgebra, certo? Então, se esse elemento existir, ele é único e é chamado elemento inverso de A. Ele não precisa existir sempre, né? Tem certos elementos A na álgebra que não tem inversa, certo? Mas se ela existe, só existe uma, né? Por isso que a gente fala da inversa ou do elemento inverso, né? De A, né? E o espectro é a seguinte coisa, né? Eu tomo um certo elemento de álgebra e olho para o seguinte novo elemento de álgebra. Eu pego um múltiplo da unidade, um múltiplo complexo, z, um número complexo qualquer vezes unidade, e subtraio a, isso é um certo elemento da álgebra, e olho se ele tem inversa ou não, né? Se ele tem inversa, eu esqueço o z, e se por acaso ele não tem inversa, né, tá aqui em negrito, aí eu digo que o z faz parte do espectro desse elemento, certo? Então, se a sua álgebra é uma álgebra de matrizes, esse aqui é simplesmente a definição de alto valor, né, como vocês conhecem da álgebra linear. Mas essa definição faz sentido em qualquer álgebra unital, né? Tá? E a notação para o conjunto de todos os pontos espectrais, né, para todos os números complexos z, que tem essa propriedade de deixar z vezes 1 menos a não invertível, né? O conjunto de todos os pontos, todos os números assim, complexos, seria notado por sigma, índice A da álgebra embaixo, e dentro aqui do argumento A do elemento A, né? É importante colocar esse A aqui embaixo na notação, porque esse espectro pode depender fortemente da álgebra que foi escolhida. Isso aqui é de novo uma coisa sutil, que às vezes dá problema, né? Em certas álgebras. Por exemplo, se você tem uma certa álgebra A e tem uma subálgebra B dentro dessa álgebra, que é unital também, certo? E aí você tem um elemento de B, certo? Esse elemento pode ser visto como elemento tanto da álgebra pequena B quanto da álgebra grande A, né? Só que se você calcular o espectro pensando que ele é um elemento da pequena álgebra, você vai obter uma coisa, e se fizer o espectro pensando que é um elemento da grande, vai obter uma outra coisa, certo? Em geral são diferentes.
Eles têm uma relação, um está contido no outro, mas eles não precisam ser iguais, certo? Então, por isso, eu coloco na anotação em que álgebra eu estou olhando o elemento, né? Então, em álgebras gerais, isso acontece. A escolha da álgebra determina também o espectro do elemento, não só o elemento em si. Tem certas álgebras onde isso não acontece, né? Eu posso pegar a álgebra que eu quiser e olhar o espectro dentro dessa álgebra que eu quiser que contém o dado elemento, e o espectro não depende da escolha dessa álgebra. Esse é o caso das matrizes. As matrizes têm essa propriedade boa, né? Por isso que não se faz uma definição tão, né, tão precisa, assim, indicando em qual álgebra eu estou e tal, porque é irrelevante aonde eu olho o elemento, né? Mas isso não é totalmente trivial, é preciso discutir, porque isso é verdadeiro, certo? E não e é bom, é uma boa propriedade, mas não é uma coisa totalmente evidente, né? E tem outras álgebras que têm essa propriedade também. Então, tem um tipo de álgebra que é muito usada em mecânica quântica, que é chamada seis-estrela álgebra. Certamente alguns de vocês já ouviram esse termo. Essas álgebras têm essa propriedade também, que é muito boa, né? Se eu pego um elemento qualquer, não interessa em qual subálgebra eu olho esse elemento, eu vou sempre obter o mesmo espectro. Então, o espectro é uma coisa meio universal para o elemento, não depende da escolha da álgebra, né? Isso é uma coisa bastante curiosa e útil e verdadeira, né, em certos tipos de álgebra, por exemplo, nas matrizes e outras álgebras mais gerais, inclusive infinitas, né? Tá bom. Então, alguns exemplos aqui para a gente ver no que pensar quando vê espectro, né, em certos tipos de álgebra, né? Começar pelo exemplo mais simples, né? Se eu olho para a álgebra C, a dos números complexos, né? Eu tomo um elemento Z, um número complexo, e o vejo como elemento de álgebra unital, que é o conjunto dos complexos C. Nesse caso, o espectro do número Z é simplesmente o conjunto composto somente do número Z, certo? O único número que torna o Z menos Z, digamos, o Z' menos Z, no caso, não invertível, é pegar o Z' igual a Z, que vai dar zero, não tem inversa, né? E pronto, acabou, né? Então, para números, o espectro é o próprio número, certo? É evidente, mas é bom ter isso em mente. Vocês vão ver que isso é uma observação totalmente trivial, mas é útil. A gente já vai ver que ela é útil, né? O segundo exemplo, se eu tomar uma álgebra de funções, né? Pego um conjunto qualquer e as funções ali dentro. O espectro de uma funçãozinha f minúsculo, né? Nessa álgebra de funções, nada mais é do que o conjunto imagem da função em questão. Eu estou olhando para a álgebra de todas as funções, cuidado, né? Se eu pegasse uma subálgebra, podia dar outra coisa, né? Aqui tem esse perigo, né? Eventualmente. Mas se eu pego a álgebra de todas as funções para olhar o espectro, eu tenho que o espectro é exatamente a imagem da função. Isso dá uma certa intuição para o que é o espectro. Né? É, muitos autores apresentam álgebras como noções mais gerais do que a noção de função. A gente viu que as funções formam uma álgebra, né? Uma álgebra estrela se a função se as funções são complexas, né? E uma álgebra estrela, uma maneira, digamos assim, uma primeira aproximação para as álgebras estrelas é como uma espécie de generalização das funções, certo? São objetos mais gerais do que funções, mas que têm certas propriedades similares, né? Então, o espectro a gente pode ver como uma espécie de imagem numérica da função, né? No caso de funções é isso mesmo, e no caso de álgebra mais complicado seria o análogo da imagem numérica de um elemento de álgebra que estaria tendo o papel de uma função generalizada, num certo sentido, certo? Então, entender espectro como imagem, né, ou como espectro numérico de valores que essa função pode tomar, é uma boa intuição, né? E agora para matrizes, acontece aquilo que eu acabei de dizer. Se eu tomo uma matriz M e pego uma subálgebra estrela qualquer das matrizes, de todas as matrizes, da álgebra de todas as matrizes, certo? Que contenha M, e calculo o espectro desse elemento M, né, essa matriz M, dentro dessa subálgebra que a contém. Eu vou achar como espectro exatamente o conjunto de autovalores, né? Não interessa qual B eu escolher. Eu posso pegar todas as matrizes, quando vocês olham a definição de álgebra linear, né, para o autovalor, a gente está considerando essa não invertibilidade dentro de todas as matrizes, mas bastaria eu pegar só alguma subálgebra de matrizes que contenha A, né? Essa já vai fazer o serviço, né? Vai me dar os autovalores, certo? Essa propriedade vale em matrizes, mas não vale em toda álgebra, certo? E essa propriedade é importante em outras álgebras relevantes para a física, ela também é verdadeira, né? Que são álgebras mais gerais que matrizes. Tá. Tudo bem por aqui? Tá.
Então, a próxima observação, se eu tenho duas, agora, como se comporta essa noção de espectro, né, com respeito a transformações que são compatíveis com estrutura de álgebra, né? Então, tome duas álgebras, A e B, e uma transformação Xi maiúsculo, que leva elementos de A para elementos de B, que seja um homomorfismo unital, seja compatível com a estrutura de espaço vetorial, né, com soma, etc., mas também com o produto, é um homomorfismo, e é compatível com a unidade, leva unidade em unidade. Aí eu posso calcular o espectro de A, eu pego um elemento qualquer A dentro da primeira álgebra, e calculo o seu espectro, né? Tá esse lado direito aqui da inclusão, né? Isso é um certo conjunto de números complexos. Eu posso fazer também o seguinte, eu posso primeiro transformar esse elemento A através de Xi, isso me dá um elemento em B, que é uma álgebra unital também, e eu calculo o espectro do elemento transformado. E me pergunto, será que existe uma relação entre as duas coisas? E não é difícil ver, é um bom exercício para quem não está acostumado com essas coisas, ver que o espectro depois da transformação pode eventualmente encolher, mas nunca aumentar, né? Não pode aparecer ponto novo, né? Só pode desaparecer pontos, né? Uma transformação do tipo homomorfismo vai fazer, no pior dos casos, desaparecer pontos, mas não aparece nada de novo, certo? Tem essa inclusão sempre entre as duas coisas. Tá? Em particular, isso me dá já uma certa informação sobre a operação de caráteres, né? Lembrem que caráteres são, são estrelomorfismos unitais tal, que levam um contexto para os números complexos. E nos números complexos, né, o espectro de um número complexo Z é o próprio Z, certo? E se eu olho para essa coisa, então deixa eu ver, tem uma pergunta no chat. A pergunta aqui é boa. Se o homomorfismo for fiel, os espectros são iguais. Isso é verdade em certas álgebras. Por exemplo, a pergunta é excelente, né? Por exemplo, nas matrizes é verdade isso, né? Agora, se é verdade em geral, eu preciso pensar, não tenho certeza absoluta, mas nessas álgebras não muito exóticas, como matrizes, ser estrela, etc., é verdade. Se eu tenho um homomorfismo, estrela homomorfismo fiel, homomorfismo fiel, eu tenho o espectro igual. Esse é correto. O espectro é preservado. Boa pergunta. Então, para as álgebras que interessam para a gente, é verdade, certo? E para álgebras exóticas talvez não seja, mas para as álgebras que interessam a física, isso é sempre verdade. E é uma propriedade importantíssima, na verdade. Isso implica certas coisas importantes. Em mecânica quântica, por exemplo. Bom, obrigado pela pergunta, é um ponto importante isso. Tá, então, lembra que a gente viu no exemplo anterior que o espectro de um número, no sentido algébrico, é o próprio número, certo? E como o caráter leva um elemento de álgebra comutativa, no caso, que é o contexto, num número, né? E eu tenho essa inclusão, eu vou concluir que se eu avaliar um caráter qualquer, em cima de um elemento do contexto ser caligráfico, isso me dá um certo número, né, que tem que estar contido no espectro do C, certo? Então, a gente já vê uma primeira relação entre espectro na acepção algébrica, essa que lembra alto valor, né, certo? Para a matriz é exatamente o alto valor, né? E o espectro de Gelfand, que é uma acepção mais algébrica, ou seja, essa noção de caráter, né? Certo? Então, todo caráter ele vai ter imagem no espectro do elemento em questão, né? Certo? Ele vai transformar o elemento em algum ponto espectral deste mesmo elemento. Então, a gente já vê que tem uma certa relação não trivial aqui, e essa relação é mais forte ainda do que isso, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, se eu tiver por acaso a álgebra de matrizes, né, esse espectro da matriz em questão, na álgebra, como a gente viu, não depende da escolha de subálgebra, onde eu olho o espectro, né? Então, e esse espectro é sempre o conjunto de autovalores. Então, eu concluo que se eu olho para os caráteres de contextos de matrizes, né, eu vou sempre obter, quando aplicar esse caráter numa matriz, de um contexto qualquer, eu vou obter sempre um número que é um dos autovalores da matriz M, né, pela observação que está aqui, né? Essa inclusão de espectros me faz concluir já isso, né? Certo? Dentro das matrizes, os caráteres mandam matrizes de um dado contexto, né, quando eu olho o caráter desse contexto, para algum valor espectral da matriz, certo?
Tá? Isso é uma propriedade que vai ser bastante útil, né? Então vamos explorar isso um pouco, né? Então, eu estou olhando exatamente para a seguinte operação, né? Eu pego lá assim, eu pego os caracteres de um contexto de uma certa matriz, certo? Tá, deixa eu voltar aqui. Isso aqui que eu disse é válido para qualquer contexto. Muito bem. É, em particular, é válido para o contexto gerado pela própria matriz, né? Lembrem, o CM é o menor contexto que contém M. Tá? Então, o que foi dito é verdade, também para o contexto que contém, para o menor contexto que contém M, obviamente, certo? Então, se eu olho a função que leva os caracteres do contexto gerado por M para valores próprios de M, para autovalores de M, né? Tá? Isso é uma certa função, a gente sabe que ela age assim, né? Se eu avalio o caráter na matriz M, o caráter de algum contexto que a contém, em particular do menor deles, isso me devolve um valor no espectro da matriz, ou seja, um autovalor da matriz. Tá? Então eu sei que essa transformação, que leva caráter de CM em números, leva não em qualquer número, mas em autovalores. Por isso eu pus sigma m aqui, que é o conjunto de autovalores. Beleza. Só que quando eu olho para esse contexto em questão, essa função ela tem o bom gosto de ser uma bijeção, certo? Ela relaciona caracteres um a um aos autovalores, certo? E aí a gente vê então uma relação bastante forte entre caráter e autovalor, né? Ou seja, espectro de Gelfand e autovalor. Então, se eu pegar os caracteres do menor contexto que contém uma matriz autoadjunta M, né? Esse conjunto é equivalente para uma relação bem simples, que é essa aqui, de avaliar os caracteres da matriz, né? Ao próprio conjunto de autovalores, certo? Então, por isso o mesmo nome, né? Por isso que eu chamo as duas coisas de espectro. Existe uma relação fortíssima entre as duas coisas, certo? Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Então, dessa discussão que é simples, a gente conclui que caráter leva elementos que estão no caráter em valores próprios desses elementos, certo? É, cadê? Ups, desculpe. Aqui. Em particular, se eu olho para um caráter que é particularmente pequeno, para um contexto que é particularmente pequeno, eu não tenho somente uma função entre os caracteres e o espectro da matriz que está lá dentro, que eu escolhi, que é a M, né? Mas eu tenho uma bijeção, né? Não é uma função qualquer, ela é uma bijeção, né? Então, isso me estabelece uma relação extremamente forte entre as duas coisas. Tá? Se não está claro, por favor, perguntem que eu respondo, né? A outra coisa, essa é uma observação, bom, é uma espécie de observação, eu não estou provando nada, só estou afirmando, né? Esse fato é um pouquinho mais chato de provar, não é nada de muito complicado, mas um pouquinho mais chato, né? Para provar que é uma objeção de fato, né? Tá. Agora, se eu quiser olhar o que acontece com relação ao cálculo funcional, né? Eu vou ter a seguinte situação. Então, se eu tomo uma função qualquer, que vai do espectro da matriz M, a matriz autoadjunta fixa, para os complexos, e pego um caráter do contexto da matriz, certo? Do menor contexto que contém a matriz M. Né? É possível ver, isso é fácil, que o cálculo funcional aplicado à matriz, ou seja, o f de M, continua no contexto, certo? Continua no contexto. O cálculo funcional não destrói o contexto gerado pela matriz. E, além disso, com relação a caráteres, o cálculo funcional se comporta de modo comutativo, ou seja, se eu aplicar o caráter na matriz Fm, que está no mesmo contexto ainda, então eu posso fazer isso, né? Isso é a mesma coisa que primeiro aplicar o caráter da matriz, que me dá um alto valor da matriz, certo? A gente viu que caráter devolve alto valor, e portanto eu posso aplicar f, que vai me dar um outro número, certo? Essa igualdade é sempre verdadeira, ou seja, eu posso trocar a ação do caráter com a ação do cálculo funcional, né? Isso aqui é sempre uma igualdade, certo? Isso aqui também não é muito difícil de ver, né? Dá para fazer as contas e ver. Na verdade, vale um pouco mais do que isso. Aqui eu estou dizendo que para cada função f no espectro de M, o cálculo funcional, né, me dá uma matriz que continua no contexto de M.
Dá para provar que, na verdade, o contexto é obtido exatamente dessa forma. Eu pego uma matriz, qualquer autoadjunta, né? Se eu quiser saber quem é o contexto dela, eu jogo o cálculo funcional em cima da matriz para todas as funções que são definidas no espectro. Isso me dá toda uma família de matrizes. E essa família de matrizes é exatamente o contexto. Ela não está simplesmente contida no contexto de M, mas ela dá tudo, o contexto inteiro, certo? Isso também dá para provar sem muita dificuldade. Vale a pena fazer esse tipo de exercício se vocês não têm muita experiência com esse tipo de argumento, né? Tá? É uma outra propriedade importante, né, que relaciona agora os caráteres com cálculo funcional. Isso aqui a gente vai usar daqui a pouco também, para fazer a discussão do teorema de Corrach-Becker. Bem, e uma coisa que vale em matriz, que eu vou enunciar, essa terceira parte é um pouquinho mais difícil. As duas primeiras têm provas mais ou menos elementares. A terceira já é um pouco mais sofisticada, né? Eu só vou enunciar sem provar. Ela diz o seguinte: na verdade, todo o contexto de matrizes é da forma CM, né? Se eu pego um contexto C nas matrizes, uma subálgebra comutativa, unital, etc., vai sempre existir alguma matriz que eu estou chamando de MC que gera o contexto em questão, né? Esse C qualquer é o C gerado por alguma matriz. Em particular, ele é gerado pelo cálculo funcional aplicado em cima dessa matriz, né? Isso é um fato que é verdade na álgebra de matrizes, mas não é verdade em geral, inclusive para certas álgebras que aparecem em mecânica quântica, álgebras mais complicadas. Mas para demonstrar o teorema de Corrach-Becker, vocês vão ver, ele é importante, essa propriedade, que eu posso ver qualquer contexto como o contexto de alguma matriz, certo? Isso vai ajudar a provar o teorema, né? Tá? É um fato. Esse eu digo assim, sem prova. Os outros, como eu disse, se vocês fizerem as contas, vocês chegam às conclusões, mas esse aqui é um pouquinho mais chato, né? Mas tudo bem, é uma coisa conhecida. Se alguém tiver interesse, eu posso dizer depois por que é verdade isso. Bom, beleza. Então, a gente viu com essas afirmações que estão aqui, né, nesse teorema, que determinar o espectro no sentido de autovalores para uma matriz é a mesma coisa que determinar os caráteres do contexto gerado por M, né? Se eu tenho um, eu tenho outro, certo? Então eu posso entender os caráteres do contexto gerado por uma matriz simplesmente como os autovalores, né, no sentido apropriado, né? Tudo bem, parece uma complicação isso. Por que eu faço uma volta dessa para calcular o autovalor? Às vezes ajuda, às vezes você tem acesso mais imediato a caráteres, né, do que fazer uma conta para autovalores. Pode ser útil em si, mas isso também traz consigo várias generalizações possíveis que ficam menos evidentes se eu falo de autovalores no sentido usual, né? Por exemplo, se eu quiser falar de autovalores, digamos, conjuntos para uma família de matrizes, certo? Isso vocês veem em física, né? Famílias que comutam, tal, tem uma diagonalização, digamos, comum, né? E como é que eu posso escrever isso de maneira precisa usando essas coisas que nós estamos discutindo? A maneira é bem natural e simples, né? Então, se eu tenho uma coleção de matrizes autoadjuntas, M1 até MK, que comutam, certo? Em particular, elas geram algum contexto, né? Certo? Elas comutam e são autoadjuntas, então elas têm a condição que a gente enunciou na revisão hoje para gerar contextos. E eu posso olhar para o espectro de Gelfand disso, certo? E o espectro de Gelfand disso vai ser a nossa definição do chamado espectro conjunto dessas matrizes. Certo? Então, se eu tenho uma matriz só e tenho um espectro de Gelfand, que no fundo são os autovalores, né? Esse novo objeto vai ser uma espécie de diagonalização comum simultânea dessas matrizes todas, né? E os diferentes caráteres desse novo contexto vão ter o papel dos autovalores simultâneos, né? Tá, e exatamente como aqui, né, que os caráteres eram totalmente determinados pelo valor que eles tomam na matriz M, né, quando eu olho o contexto da matriz M, né, valorar o caráter na matriz me separa os autovalores, né? Aqui, valorar os caráteres nas diferentes matrizes, isso me separa os diferentes caráteres também, né? Isso aqui é o que a gente chama de números quânticos, né? Essa coisa, quais são os números quânticos do estado tal, não sei o que. Isso tem a ver com o que está sendo feito aqui, né? Certo? Só para colocar nomes mais conhecidos, né? Mas eu acho que a ideia é clara, né? Vocês veem que as generalizações são bem mais naturais, né? Se vocês olham nos livros, vocês veem às vezes essa noção de espectro conjunto definida de maneira mais,
digamos, mais elementar, ou seja, sem fazer recurso a coisas abstratas, né? E, em geral, é enrolado e um pouco obscuro por que as coisas são feitas daquela maneira, né? Enquanto que aqui é totalmente natural, né? Você vai do contexto gerado por por uma coleção de matrizes, em vez de ver o contexto gerado por uma só, né? Se por uma só isso é uma espécie de alto valor, né? Para M matrizes que comutam, isso vai ser o análogo do alto valor agora para a família, né? Certo? É bastante natural fazer isso, né? Beleza. Mas o que que isso aqui nos ensina sobre os nossos contextos? Tem uma pergunta do Ivan aqui, como esta relação entre espectro e caráteres fica no caso de espaços de dimensão infinita, onde podemos ter operadores com espectro contínuo? Fica igual. O espectro contínuo agora faz parte do espectro. O espectro contínuo não é alto valor mais, né? Os pontos ali dentro não são alto valores, mas são espectro no sentido algébrico. Essa coisa continua funcionando, certo? Para essas álgebras que a gente conhece, né, tipo os operadores limitados no espaço de Hilbert, essas coisas assim, essas coisas continuam funcionando. Tá? Mesmo que eu não tenha autovalores, aí eu tenho que usar o espectro no sentido mais geral, né? Certo? A pergunta dele, a razão provavelmente é a seguinte: quando eu falo de matrizes, espectro no sentido que eu dei ali de não invertibilidade, né? É a mesma coisa que autovalor, certo? Agora, quando eu tenho uma álgebra que age num espaço de dimensão infinita, isso não é mais verdade necessariamente. Autovalor é sempre espectro, mas nem todo espectro é autovalor, né? Provavelmente ele está perguntando por causa disso, mas o que eu disse continua valendo para essas álgebras menos exóticas, tudo isso é verdade ainda, né? Muito bem. Tá, então, com essas coisas que foram ditas, uma das conclusões é que o cálculo funcional, a gente tinha dito, né, o cálculo funcional é uma estrela homomorfismo fiel, né, que leva funções no espectro de uma matriz M para elementos do contexto, e todo elemento do contexto é assim, né? Então, eu posso ver com essa observação, eu posso entender essa observação como me dizendo que o contexto gerado pela matriz M nada mais é que uma certa cópia, no sentido algébrico, né? No sentido de existir um homomorfismo fiel que leva uma coisa na outra, né? da, da álgebra das funções no espectro de M, certo? Então, um contexto ele pode ser visto, no fundo, como uma álgebra de funções, certo? Do ponto de vista algébrico é a mesma coisa, e eu posso dizer até mesmo aonde essa álgebra de funções está definida, no espectro da matriz M, que é o conjunto de seus autovalores, né? Com aquele começo da discussão a gente viu isso, né? Agora, se eu tenho uma álgebra mais complicada, um contexto mais complicado, desculpa, né? Que não é o gerado por uma certa matriz que eu vi, né? Que eu tenho explicitamente, né? Eu posso ainda assim argumentar com o espectro de Gelfand, certo? E a gente vai ver que a mesma coisa acontece. Se eu tenho o espectro de Gelfand de um certo contexto, e olho para as funções nesse espectro de Gelfand, né? Eu tenho uma maneira de mandar essas funções para dentro da minha álgebra original. Isso vai me dar exatamente aquele contexto que eu estava estudando, certo? Então, fazendo essas generalizações, né, eu entendo que todo contexto é equivalente à álgebra de funções sobre seu espectro de Gelfand, que é uma espécie de generalização da noção de alto valor, né, para o caso dos contextos gerados por uma matriz fixa, certo? Então, no fundo, toda álgebra comutativa é uma álgebra de funções, certo? Do ponto de vista algébrico, você tem sempre um mapa que manda uma na outra né, de modo objetor e respeitando todas as operações algébricas, né? E essa construção do espectro de Gelfand me dá um conjunto assim, né, que me dá as funções que são equivalentes ao contexto em questão, à álgebra comutativa em questão, e os pontos desse espectro de Gelfand, que são os caráteres, são entendidos na física como pontos de um certo espaço de fase para um sistema clássico, certo? Um espaço de fase, eles dão o espaço de fase de um sistema clássico que é descrito por aquele contexto, certo? Então a mensagem é essa. Espero que tenha ficado claro. Isso às vezes é um pouquinho confuso, mas é menos do que vocês podem pensar à primeira vista, né? É que é um acúmulo grande de definições e tal, isso, né, você às vezes não registrou ainda o que cada termo quer dizer exatamente, pode ficar um pouquinho confuso na primeira vez, mas
numa segunda leitura vocês vão ver que é relativamente natural tudo isso, né? Então, aqui eu vejo que eu acabei a parte de álgebra linear, eu entraria na parte do teorema de Korn-Specker agora. Então, uma boa ideia seria fazer uma pequena pausa agora. Deixa eu ver que horas são. São exatamente 8 horas, né? Então temos uma hora de aula. Eu proponho uma pausa de uns 10 minutos, né? Se alguém quiser colocar perguntas, fique à vontade, né? E eu continuo a aula lá por 8h10, 8h15 no máximo, certo? E aí a gente faz o teorema de Korn-Specker usando essas coisas que a gente acabou de ver. Vocês vão ver que isso tudo vai ajudar a gente a provar o teorema de Korn-Specker, né? De uma maneira bastante rápida, né? Tá? Então é isso. Então, quem quiser perguntar, fique à vontade. Ou se quiser simplesmente beber água e tal, nos vemos daqui 10 minutos mais ou menos. Walter, Sim. acho que você comentou isso na aula passada, mas por que a gente define os caracteres só para álgebras comutativas? Eu vou falar disso hoje. Ah, ok. Eu posso te adiantar. É que para as álgebras não comutativas, em geral, eles não existem, né? Isso é um teorema famoso, né? O teorema de von Neumann, né? Se você pegar uma álgebra de operadores, você pega a álgebra de todos os operadores em cima de um espaço de Hilbert, operadores limitados, se o espaço for infinito, e todos os operadores, se ele for infinito, por exemplo, as matrizes, né? N por N. Dá para provar, né, que não tem nenhum caráter em cima disso, né? Hum, Então, é um teorema que ele provou, que depois foi muito discutido, ou seja, tem a ver com essas coisas de variáveis escondidas e tal. Isso é uma noção de ausência de variáveis escondidas, que é um pouco fraca, né? Então ele começou a discussão e depois apareceu uma versão bem mais forte disso, que é justamente o teorema de Korn-Specker, né? Então, existe um teorema que vai dizer não existem caráteres para as álgebras de matrizes, por exemplo, né? E aí esse teorema foi reescrito de uma forma muito mais forte. Vai ser definida uma coisa que é chamada valoração. A valoração é uma coisa que parece um caráter, mas é uma coisa muito mais geral do que um caráter, né? É uma coisa mais fraca, né? E a gente vai provar nesse teorema de Korn-Specker que nem mesmo essas valorações existem, né? E quem dirá os caráteres, hum, certo? Então, eu poderia definir essas coisas para qualquer álgebra, só que a verdade é que quando a álgebra é não comutativa, né, pelo menos para as álgebras que importam em física, eles não existem. E para as comutativas, tá certo. eles sempre existem, eles sempre, como a gente viu, né, eles sempre existem, né? Eles não só sempre existem, como eles reconstroem a álgebra inteira, né? Entendeu? Então, por isso que eu falei naquela analogia com os caráteres de grupo, né, que se você conhece todos os caráteres de grupo, você conhece as representações irredutíveis, ou seja, que são os blocos mais elementares para fazer representações, é um pouco isso, né? O caráter vai te dar um espaço sobre o qual você pode definir funções que vão te dar exatamente a álgebra que você estava olhando, né? Certo? Eles são espécie de blocos elementares para construir a sua álgebra em questão, né? Comutativa, né? Certo? Tá, Interessante. tá. Uma outra pergunta, se alguém não tiver. É verdade que no caso de uma álgebra mais geral, os contextos, né, sobre o conjunto finito de elementos dela é sempre a álgebra de polinômios complexos sobre esses elementos? Se você está dizendo elementos por exemplo, esse C, M1 até MK, né? Isso, exato. Se eles forem comutantes, sim, né? É. São É exatamente, exatamente os... são exatamente os polinômios, é. Isso é exatamente isso. beleza. E é assim que prova que tem um contexto, né? Você prova que todo contexto que contém M1 até MK tem que conter os polinômios, certo? Aí você vai lá e depois prova que os polinômios já são um contexto, então ele é o menor deles, né? Uhum, É assim que prova, exatamente. entendi. Né? Isso é assim, só que quando você olha álgebras infinitas, por exemplo, a coisa assim rola um pouco mais, porque você precisa ter um pouquinho mais do que conter todo mundo, você precisa ter uma espécie de fecho com relação a limites, né? Aquela coisa topológica, né, que eu tinha comentado, né? Quando você trabalha em dimensão Uhum, infinita, você tem que sempre colocar uma topologia para as coisas funcionarem direito. Aí você vai olhar para os contextos fechados e não só para os contextos, né? uhum. Certo? Tem umas complicações, né? Mas o contexto algébrico é isso mesmo, são os polinômios, né? Agora, se você quiser usar contextos topológicos, aí é um pouquinho mais complicado, né? Tá certo.
Normalmente é simplesmente pegar o contexto algébrico e fechar ele na topologia. Em geral, quando você fecha na topologia, continua sendo um contexto que continua contendo, porque ele vai aumentar, mas continua sendo contexto, não perde a comutatividade, né? Quando as topologias são bem escolhidas, pelo menos, né? Uhum. É, tem umas complicações se você for para coisas mais gerais, mas a moral da história é a mesma, né? E só mais uma, assim, você tá fazer o tempo do final Sim, sim, temos do ainda intervalo. uns 5 minutos. É, então, talvez indo um pouco mais além da pergunta que já foi feita, no caso de você ter uma álgebra, se pegar a álgebra de observáveis de uma partícula quântica, né, sei lá, Certo. uma partícula quântica no R3, por exemplo, Uhum. aí você pega os contextos dela, daí segue uma geometria simplética, se você interpretar esse contexto como espaço de fato, desculpa, contexto não, Não, os caráteres. isso é mais complicado do que parece. Eu entendo a Hum, pergunta, ou seja, você pega a versão quântica de uma partícula em R3, né? isso, Aí você, sei lá, olha para contextos lá dentro da álgebra que corresponde a esse sistema e você vai querer achar o espaço clássico da partícula em R3, né? Não, isso não é verdade. exato. Em geral não funciona assim, não. É bem mais complicado do que parece, né? Olha só. Por exemplo, tem um trabalho que eu fiz que é bem curioso, né? Só para você entender a- um pouco a moral da história, né? Digamos assim, o que pode acontecer. Eu estudo muito supercondutores, né? Modelos para supercondutores, né? Então, eu tenho lá um certo sistema lá para muitos férmions, tá? Tem uma álgebra complicada lá que vai descrever, né, férmions, né, nos cristais e tal. É uma álgebra bem complicada, beleza. Aí tem certos e quando você tem uma Hamiltoniana quântica, essa Hamiltoniana quântica te define uma dinâmica, né? As Hamiltonianas servem para isso, para definir dinâmicas, né? Certo? Aqui eu não estou Uhum. falando de nada disso, né? Teve uma pergunta de uma colega pedindo alguma coisa sobre estrutura simplética, né? Eu quero ter essas coisas quando eu quero colocar dinâmica em cima, né? Se eu só estou falando de coisas estáticas, né, isso não é tão importante, né? Mas digamos eu quero colocar dinâmica. Tá, então você tem lá um sistema quântico, aí você põe uma Hamiltoniana, isso te dá uma dinâmica, certo? Aí você pode se perguntar, será que eu tenho algum contexto lá dentro dessa minha álgebra, né? Esse contexto se parece a um objeto clássico aí desses que a gente conhece bem dos cursos, né? E a dinâmica quântica induz nele uma dinâmica também, uma dinâmica conhecida aí dos livros, né? E a gente achou uma coisa assim, né? A gente olhou um modelo de supercondutores com uma certa hamiltoniana, que parece o modelo BCS, né? E aí a gente conseguiu provar que tem um contexto lá nos observáveis quânticos, é, que é equivalente à álgebra dos observáveis de um rotor clássico, certo? Em 3 dimensões, Hum. um peão, por exemplo, né? Tem a mesma álgebra e a dinâmica quântica induz nessa álgebra que é clássica, né, que é comutativa, exatamente a dinâmica de um peão, né? Certo? De um rotor. Não é só a álgebra que é igual à do rotor, também a sua dinâmica, essa de um rotor, né, livre, né? Certo? Um rotor que só tem a inércia, né? Hum. Por exemplo. Mas isso é uma volta totalmente inesperada, porque os férmions lá estão difundindo na rede e tal, e daí tem um treco lá no meio que se comporta como se fosse um rotor, né? Que não tem nada a ver com, Aham. com o sistema de base. Mas isso fisicamente não é tão espantoso assim. Você já viu falar do efeito Josephson? Aham, sim. Quando você tem um supercondutor e você tira ele do equilíbrio, né, você põe lá um campo, se eu não me engano, um campo magnético, né, ele começa a fazer uma oscilação de cargas, né? Não é? Ele faz uma oscilação de cargas, né? Ele tem um movimento periódico de cargas lá dentro, né? Você consegue ver uma corrente de Josephson, né, que é periódica, certo? Uhum. E esse peão é isso mesmo. Então, esse peão, ele está rodando, ele está fazendo uma coisa periódica, né? E esse peão tem a ver com o efeito Josephson, na verdade, né? Tem algo lá dentro que está oscilando classicamente. Ele faz uma senoide lá, um negócio clássico, né? Caramba. É.
por exemplo, né? Se pensa mais nisso, né? Isso que você está pensando seria algo como a quantização de uma coisa clássica ou a correspondência clássica do sistema quântico num certo limite. Isso é um outro procedimento. Que, É, trazer justamente nisso, se talvez é, você visse como uma espécie de você, é, classicização, né, da sistema isso você quântico. precisa pegar limites, isso é uma coisa complicada. Na verdade, precisa pegar uma sequência de álgebras que tem um certo limite clássico e tal, isso é mais complicado, né? Então, se eu tenho um sistema quântico, eu não tenho dentro dele uma cópia clássica, né? Não tem isso lá dentro, em geral não tem, certo? Uhum, Então, se você tem uma partícula andando lá no espaço 3D quântica, não vai ter um contexto clássico para isso, que eu saiba, não tem. Ou pelo menos ele não, se ele está lá dentro, ele vai se comportar mal com respeito à dinâmica, etc, né? Por exemplo. entendi. Tá? Mas você pode ter coisas clássicas totalmente banais dentro de um sistema quântico, como eu acabei de dar um exemplo, e que tem uma interpretação totalmente clara, né? Como o efeito Josephson, né? Esse peão aí está me fazendo o efeito Josephson, simplesmente, né? Uhum. Tá? É mais nesse sentido, né? Tem certos sistemas quânticos que tem partes que se movimentam classicamente através de equações totalmente, digamos assim, acadêmicas, né? Que você aprende nos cursos, né? Na universidade, né? Certo? É mais nesse sentido, né? Interessante, obrigado, professor. Tá ok? Acho que deu mais ou menos os 10 minutos, né? Acho que podemos continuar, né? Se alguém tem mais alguma pergunta? Se não é o caso, então eu gostaria de começar o teorema de Corrent-Becker. Tá? Espero que essas coisas tenham ficado mais ou menos claras, né? Porque a gente vai usar elas fortemente agora, né? Para fazer esse teorema. Então, para começar, eu vou introduzir a noção de valoração, que vocês vão ver, ela lembra muito os caráteres, mas não são caráteres, são coisas muito mais gerais do que caráteres, certo? Então, quando a gente lê isso a primeira vez e lê rápido, pode pensar, isso aqui é um caráter, mas não é. Eu já digo as diferenças, né? A primeira coisa é que elas não estão definidas em todas as matrizes, mas estão só definidas nas matrizes autoadjuntas, se eu olho para a álgebra das matrizes, né? Tá? Então, eu vou definir um conjunto com outro nome, para que fique claro que eu estou falando de outra coisa. Eu vou definir o conjunto O, caligráfico, N por N, que é o conjunto das matrizes N por N autoadjuntas. Ou seja, é o que nós chamamos em física de observáveis quânticos, né? De um sistema de N níveis. Certo? Eu só estou olhando para observáveis, né? Para coisas autoadjuntas. Aí uma valoração, V, é simplesmente uma função que leva esses observáveis para números reais. Né? Tá, já começa aqui uma diferença. A segunda, né? A primeira que eu não olho para todas as matrizes, só para as altas juntas. E segunda, eu olho só para valores reais. É claro, os observáveis têm a ver com quantidades físicas que são representáveis por reais, né? Então eu estou olhando para valores reais. Né? E ela tem a seguinte propriedade. Ela se comporta da seguinte maneira com respeito ao cálculo funcional. Se eu pego uma matriz A, autoadjunta, e aplico uma função f, minúsculo, no sentido do cálculo funcional, que tem valores reais. Né? Essa nova matriz f de A, ela continua sendo autoadjunta. Né? Vocês podem fazer as contas e ver que se a matriz é autoadjunta e eu jogo uma função real nela, o resultado é autoadjunto novamente. Então, eu posso aplicar a valoração nessa nova matriz, certo? É uma matriz autoadjunta. Aí eu peço, né, que essa valoração, eu peço que essa função que eu estou chamando de valoração tenha a propriedade que o V de FA seja o F de VA. Né? VA é um certo número real, né? E eu quero que esse número real esteja no espectro de A, para poder dar sentido a isso, certo? E esse F de VA seja o V do F de A, certo? Eu quero que a valoração faça isso. Né? Um pouco mais geral, não muda nada no fundo, mas eu poderia pegar funções de R para evitar discutir A, VA está no espectro. Talvez fosse um pouco mais inteligente para evitar essa discussão, mas não muda quase nada porque dá para mostrar que ela precisa ter valor no espectro, se ela existe, etc. Né? A gente já vai ver isso. Né? Beleza. Então, como eu disse, o FA tudo junto, então tudo isso aqui faz sentido. Perfeito. Agora eu me pergunto, será que essas coisas existem, né? Então, vocês estão vendo que elas podem estranhamente parecer com, elas podem eventualmente parecer com caráteres, né? Porque os caráteres faziam isso, né?
Lembra que o caráter comutava com o cálculo funcional, né? Então, isso aqui poderia conduzir a pessoa a pensar que estou falando de caráteres, mas não estou, porque eu estou só dizendo que é uma função que leva matrizes autodjuntas, e não todas as matrizes, e eu não estou falando nada de linearidade aqui, certo? Os caráteres eram lineares, eles comutavam com produto, com estrela e com todo mundo, né? E essas valorações só são funções, a única coisa que eu peço é uma compatibilidade com o cálculo funcional, mas isso aqui é uma condição física extremamente simples, né? Que ela está dizendo que observáveis que são dependentes, né, precisam ter valorações que correspondam a essa dependência, né? Por exemplo, se eu pego o observável spin, né, pego a matriz 2 por 2, né, pego o spin z, isso é uma observável, e daí eu posso pegar spin z ao quadrado, né, a componente z ao quadrado. Uma depende da outra, né? O spin z ao quadrado é a função x ao quadrado aplicada na matriz spin z, certo? Então, se uma valoração me dá um certo valor para o spin v, para o seu quadrado tem que sair o seu quadrado, né? Então, quando eu tenho quantidades que dependem através de uma lei simples, né, que é dada por uma função, os valores associados a esses observáveis têm que refletir essas relações, né? Essas relações funcionais entre um observável e outro. É só isso, né? Então, na verdade, ele não está pedindo nada, né? Assim, se isso não fosse verdade, não teria sentido físico para essas valorações, né? Então, a tentativa dele é o seguinte: então, eu tenho lá observáveis físicas, né, para um certo sistema quântico. Ele está se perguntando, e cada observável corresponde a alguma propriedade do sistema, né? Spin num certo eixo, sabe Deus o que, né? Sei lá, momento, se eu tiver uma coisa mais complicada, como álgebra aqui, etc, né? Agora, se eu tenho né, funções dessas quantidades, eu tenho novos observáveis e as valorações têm que associar então a cada observável um certo valor numérico e de modo coerente com as relações funcionais, mais nada, né? Ou seja, ele está se perguntando se eu posso atribuir a todas essas propriedades um valor real, né, ao mesmo tempo. Essas observáveis me dão propriedades que o sistema quântico pode ter. Será que elas podem ter um valor definido simultaneamente, todas elas, né? E com essa condição de compatibilidade que é dada nessa equação aqui. Ou seja, ele está pedindo nada, né? Só tudo que é evidentemente, só tudo que é físico, né? Que a física pede de modo evidente, né? Certo? E aí ele vai concluir, aqui eu estou vendo um erro, né? Que se o n é maior ou igual a 3 e não 2, tem um erro, não existe valoração, certo? Não, isso é impossível, né? Então, esse teorema deu margem a várias discussões em fundamentos da física e tal, né, qual é o status ontológico da mecânica quântica, ou seja, eu tenho sistemas que não podem ter propriedades simultaneamente, todas as propriedades definidas simultaneamente, né, qual é o status metafísico dessas coisas, tal, tem muita coisa escrita em filosofia, por exemplo, em fundamentos da física e etc, né, vocês podem imaginar que tudo isso deu bastante pano para manga, né, e até hoje essas coisas são discutidas, né? Mas eu vou meter simplesmente a provar esse fato de maneira calculatória, né? Um fato matemático, bom, a gente prova, né? As discussões filosóficas tal, né, são bastante interessantes, mas correspondem a, né, a outro tipo de curso, no caso, né? É, tem uma pergunta se isso tem a ver com complementaridade. Tem, né, tem no sentido que a gente explicou do Bohr lá, que você tem contextos clássicos que são incompatíveis, né? E é justamente por isso que esse teorema é válido, certo? É, tá? Isso fica um pouco mais claro quando você vê a versão categorial disso, certo? Esse teorema é verdadeiro justamente pela complementaridade, né? Tá. É, beleza. Então, mas não vamos tentar interpretar isso demais, né? Assim, eu motivei de onde isso vem, né? Isso tem a ver com existência ou não de variáveis escondidas, né? Ele está provando que não tem variáveis escondidas, no caso das matrizes 3x3 ou 4x4, assim por diante, né? Tem uma discussão longa sobre isso, tem bons livros sobre o assunto, né? Vale a pena ler para quem se interessa, mas aqui eu só quero demonstrar simplesmente esse fato matemático. Uma função com essas propriedades não pode existir para matrizes de dimensão 3 ou mais. Só isso que eu quero provar, né? Muito bem. Então, vamos lá. A resposta então é negativa se n é maior do que igual a 3, não 2, né?
Isso é um erro, não é 2, aqui é 3. Né? Mas, para demonstrar essa coisa, eu vou primeiro usar o que foi feito nessas revisões de álgebra linear, né? Que põe a álgebra linear que vocês conhecem, mas em termos totalmente, talvez, novos para alguns de vocês, né? E eu enunciei certas propriedades usando a terminologia nova e eu vou usar essas coisas para provar esse teorema, mas eu vou separar a coisa que interessa num certo lema aqui, numa certa proposição matemática, certo? É esse lema que vai fazer o trabalho todo no fim das contas, então eu vou isolá-lo, né? O lema vai dizer o seguinte, então, suponha que exista uma valoração para matrizes, né? Para matrizes autoadjuntas, n por n. Né? Então, para cada contexto da álgebra de matrizes, para cada subálgebra comutativa, unital, etc., vai existir um caráter nesse contexto, que depende da valoração, né? Que é único e que coincide com a valoração nas matrizes autoadjuntas de C. Né? Então, eu seleciono um contexto qualquer. Nas matrizes autoadjuntas, a valoração V está bem definida porque são matrizes autoadjuntas, ela está definida para todas elas. Né? E eu vou mostrar que nesse contexto C qualquer, existe um caráter que estende a minha valoração. E aqui que está o ponto. Então, se eu tenho uma valoração, ela vai definir em cada contexto um caráter no sentido que a gente acabou de discutir no começo da aula, né? Certo? Ela vai discutir, ela vai definir, ela vai induzir esses caráteres, como a gente vai ver, e isso vai ser problemático, como a gente vai mostrar. Para ver que isso é problemático é um pouco sutil, né? Mas vamos começar com esse fato, certo? Então, voltando para uma questão que teve no intervalo, né? Por que eu não definia caráteres para álgebras não comutativas, por exemplo, para matrizes, né? Esse teorema de Cauchy-Pecker está respondendo. Né? Uma valoração é uma espécie de coleção de caráteres, né, para todos os contextos de uma dada álgebra de matriz. Né? Eu posso vê-lo assim, mas não é o mesmo caráter toda hora. Né? São caráteres, não é uma espécie de restrição de um caráter definido na álgebra inteira que eu restringo nos contextos, e eu tenho caráteres em cada contexto. Não é isso, é um troço mais geral. Né? São caráteres para cada contexto que tem uma relação entre eles, sim, mas é mais fraca do que ser restrição de um grande caráter dentro da álgebra inteira. Né? Isso seria uma condição bem mais forte. Né? Essa condição corresponde a um outro teorema mais antigo que o Cauchy-Pecker, eu comento isso no final, que é o chamado teorema de von Neumann. Mas vamos fazer primeiro esse, depois eu faço esses comentários. Tá? Então, definir uma valoração, no fundo, é definir toda uma família de caráteres para os diferentes contextos, certo? Só que esses contextos, eles não são totalmente independentes, existe essa coisa do princípio de complementaridade, tem relações de incompatibilidade entre eles, né? E por isso que vai dar um problema aqui, né? De não poder existir essas valorações, de não poderem existir valorações para álgebras que são de dimensão muito grande, né? Tá? Beleza. Então, primeiro provar esse fato. Né? Então, seja um contexto qualquer e suponha que tem um caráter assim, né? Que nas matrizes autoadjuntas de C ele dá a valoração e que no contexto C inteiro isso é um caráter, seja linear, é homomorfismo, estrela, etc. Né? Tá? Se isso é verdade, né? Primeiro suponha que é verdade e a gente vai se convencer que se tem um, só tem um, no máximo, né? Não pode ter dois. Né? Então, por linearidade, o caráter é uma coisa linear, né? Eu posso dizer que o caráter agindo numa matriz M, certo? É isso aqui. Né? Eu estou usando a linearidade, né? Então se eu pegar 1 meio de M mais M estrela, e daí I vezes I, que é menos 1, né? Menos 1 meio de M estrela menos M, isso aqui vai me dar o φ agindo só no M. Né? Isso por linearidade é verdade. E como eu tenho um contexto, ou seja, eu tenho estabilidade por estrela, por soma, né? por multiplicação por constante, todas essas coisas estão em C. Né? São matrizes autoadjuntas que estão em C. Então, isso aqui faz sentido, né? Eu posso aplicar o caráter nessas matrizes aqui, né? Nessas novas matrizes. Né? Só que essas matrizes agora são autoadjuntas, né? Um meio de M mais M estrela é uma matriz autoadjunta. Então, o caráter agindo nessa matriz é a própria valoração, né? E mesma coisa do outro lado. Então, eu escrevi esse meu caráter que supostamente existe em qualquer matriz do contexto,
com uma certa combinação de valorações de certas matrizes. Ou seja, esse lado direito depende só das valorações, né? E da matriz escolhida. Ou seja, dois caráteres têm que ter o mesmo valor nessa matriz, portanto eles são iguais, né? Certo? Então se tem um caráter, se tem caráteres, só tem um, e que é dado por essa igualdade. Agora, isso prova a unicidade, só que não prova que existe caráter, né? Para provar que existe caráter, eu vou usar essa segunda igualdade como definição de uma certa função φ, que eu vou ter que provar que é caráter, certo? Então, se tem um caráter, ele é dado por isso. Só que não está claro que esta função que está aqui, né, definida pela segunda igualdade, é de fato um caráter. É esse que vai ser o trabalho, né? Tá? Então, unicidade está provada, e para provar que tem um, eu preciso mostrar que isso aqui é de fato um caráter, né? A gente vai provar passo a passo, bem lentamente, né? Eu não vou provar todos os passos, mas alguns deles, só para que você tenha ideia, né? Então, uma coisa evidente é que o V de zero tem que ser zero, né? Porque eu tenho uma valoração, né? Por que isso é verdade, né? Por causa dessa igualdade. Então, se eu pego uma matriz qualquer e aplico a função constante zero, o cálculo funcional me devolve o elemento zero, a matriz nula, né? Então, a valoração da matriz nula é igual à função constante nula aplicada em um certo valor lá, valor real, né? Só que a função constante nula devolve o zero. Então, o v de zero é igual a zero, né? Pela própria definição de valoração, eu compreendo que se eu jogar o v numa matriz zero, matriz nula, que é autoadjunta, claro, né? Isso me dá o valor zero. Bastante óbvio, mas tem que discutir por que é verdade, né? Tá. Isso eu sei. E por causa dessa igualdade, eu sei que esse objeto que está aqui me devolve v de m quando eu coloco m no argumento, né? Porque se eu colocar m no argumento, m é autoadjunto, né? E aqui eu vou ter 1 meio de m mais m, que dá m, e aqui eu vou ter i vezes v aplicado em zero. Isso aqui dá m menos m, que dá zero, né? Então eu tenho o v de m que eu queria, mais i vezes zero. E, portanto, a coisa que eu estou tentando provar que é caráter, nas matrizes autoadjuntas, me dá a valoração como eu queria. Tá? Então essa parte já saiu só da definição de valoração e da tentativa de definir o caráter aqui, né? Outras coisas que saem por esses argumentos é que se eu pegar duas matrizes autoadjuntas no contexto, né, e jogar o caráter nessa combinação linear que está aqui, m mais i vezes a outra, m primo, né, certo? Pela definição direta aqui, eu compreendo que isso aqui é a soma do caráter agindo em m, dessa coisa que deve ser um caráter, mais i da coisa agindo em m', né? Sai direto da definição, porque para essa escolha aqui de matriz, essa parte vai me dar m e essa parte vai me dar m', certo? Então sai direto da definição. Tá? Então eu compreendi isso aqui, ou seja, uma parte da linearidade já vai sair daqui, né? E aqui eu tenho um pouquinho de aditividade, né? Ou seja, se tem uma soma desse tipo, eu posso fatorar, né? Certo? Mas é um tipo bem especial de soma aqui, né? Tá? E aí a gente vai passinho por passinho aumentando a generalidade dessas igualdades aqui, né? Tá? Então, para matriz autoadjuntas, essas coisas fatoram bem e tal, coisas dessa forma especial. Aí, pela definição de valoração, ainda consigo compreender o seguinte: se eu pegar uma constante real, né, e uma matriz autoadjunta qualquer do contexto, né, aí, então, se eu aplicar essa coisa que deve ser um caráter, né, na matriz alfa vezes m é uma matriz autoadjunta, né, porque m é autoadjunta, multiplicando por valor real dá autoadjunto. Isso a gente já tinha visto que é o próprio v da matriz, né? V de alfa m. Aí aplicando a definição de valoração, naquela coisa que comuta com função, eu consigo ver que eu posso tirar a constante alfa, escolhendo função, né, que multiplica por alfa, né? Só que V de m é o nosso candidato a caráter, então eu posso tirar constantes reais de dentro do argumento desse φ. É um novo passo aqui, né? Agora, combinando essas duas coisas, né, combinando isso que eu sei aqui, né, para constantes reais, com essa decomposição aqui em relação a somas que tem um fator i, né, eu posso combinar essas duas coisas para concluir que eu posso tirar constantes complexas multiplicadas por matrizes autoadjuntas ainda, né? Então a conta é assim, né? Jogue φ numa alfa constante complexa agora vezes m. Eu decomponho em parte real e imaginária, então é parte real de alfa vezes m mais i parte imaginária vezes m. Aqui eu tenho uma matriz autoadjunta, aqui tem outra, e aqui tem um fator i. Eu tenho exatamente essa estrutura aqui, né?
Então eu uso essa igualdade para concluir que essa linha é igual a essa aqui, né? Só que agora eu tenho a estrutura da última igualdade, ou seja, uma constante real vezes uma matriz autoadjunta, ou seja, eu posso tirar a parte real para fora do φ, e aqui a parte imaginária, né? E aí eu monto essa coisa aqui, né, de novo, né, o ρ de alfa e imaginário de alfa vai me dar o próprio alfa, né, vezes o troço que deve ser um caráter agindo em m. Então eu andei mais um passinho e mostrei que se eu multiplicar constante qualquer por m, essa constante pode ser tirada do φ, né? É uma parte da linearidade ainda, né? Tá? E assim por diante. Bom, a gente mostrou para constantes complexas, em particular isso vale para -1, é uma constante real inclusive, né? Escrevendo matrizes da seguinte forma, né? Matriz é um meio de m mais m estrela, mais i, etc. Isso aqui é uma igualdade, né? A gente já usou essa igualdade aqui, né? Quando fez essa conta aqui, né? É exatamente a mesma, né? Então, se a matriz M é isso, a matriz M estrela é a mesma coisa, mas com sinal menos aqui. E usando essas igualdades que a gente acabou de tirar para matrizes matrizes autoadjuntas, quando são somadas, quando tem um i, quando não tem, etc., fazendo né, as contas com as igualdades já provadas, eu consigo mostrar que se eu jogar o nosso φ no M estrela, isso aqui é a mesma coisa que jogar o φ no M e calcular o complexo conjugado, né? Certo? Ou seja, eu tenho compatibilidade com estrela, né? Eu posso passar a estrela para fora como barra, né? Que também era uma propriedade do estrela homomorfismo, né? Tá? Agora vem a propriedade. Esses aqui são preparativos, né? Só para esquentar um pouco. A propriedade que importa mais é a seguinte: é provar que se eu tenho duas matrizes autoadjuntas, né? Eu quero provar algo similar a isso aqui, só que sem o i, né? Aqui eu tenho com o i, né? Eu quero sem o i. Agora eu quero provar que se eu jogar φ numa soma de matrizes autoadjuntas, isso aqui distribui na soma, né? Aqui eu preciso usar alguma coisa um pouco mais inteligente, né? Aqui que o nosso conhecimento lá dos caráteres e dos contextos vão ajudar, né? Vai, a resolver esse problema. Então tá, pegue duas matrizes autoadjuntas, né? Que estão no mesmo contexto, certo? A gente sabe que o contexto, C qualquer, é o contexto gerado por alguma matriz, né? Eu disse isso sem, sem provar, né? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu sei que esse contexto, além de que o contexto gerado por uma matriz fixa é a mesma coisa que a família das imagens pelo cálculo funcional dessa matriz fixa, certo? Todo elemento de C-metil é um F, né, que está no espectro, definido no espectro de M-metil, agindo sobre M-metil, né? Todo M é dessa forma e todo M' é dessa forma também para uma outra função, certo? Então eu posso escrever M mais M' como a função f mais f' agindo em M-til, né? Porque o cálculo funcional é um homomorfismo, lembre, né? Eu posso comutar o homomorfismo com a soma, né? Tá? Então, o meu φ de m mais m' é a mesma coisa que a função f mais f', né, de M-til, né? Eu jogo o φ em cima disso. Só que isso aqui é uma matriz autoadjunta, claro, né? Por escolha das matrizes, né? Isso aqui é a valoração em cima dessa matriz aqui, né? Só que a valoração comuta com as funções, né? Pela definição de valoração. Então eu posso tirar esse f mais f', tirar para fora, né? Isso aqui vai agir no v de M-til, né? Beleza? Isso aqui agora eu posso escrever como uma soma de duas partes, o f agindo, né, no v, né, por um lado, mais o f' agindo no v de m por outro, né? Eu escrevo assim. E agora eu uso de novo a propriedade da valoração para passar o f para dentro, né? Passo o f para dentro, tenho v de f emitil, mais v de f', etc. Só que o v de emitil era a minha matriz M. E o v de, o v de f, desculpa, o f de emitil era a minha matriz M e o f' de emitil é uma matriz M'. Então eu tenho essa coisa aqui. Eu provei que o φ agindo na soma das matrizes é a soma dos φ's, né? Agindo nas matrizes em questão, né? Certo? Para fazer isso eu precisei usar várias propriedades, né? A definição de valoração e o fato do cálculo funcional ser um homomorfismo e o fato de qualquer contexto ser gerado por uma matriz única, né? E também que o contexto de uma matriz fixa é a mesma coisa que a imagem dessa matriz pelo cálculo funcional. A gente usou um monte de coisa aqui, né? Só para mostrar a aditividade desse φ, né?
Tá? E aí, então, eu sei então que eu tenho aditividade, mas só para matrizes autoadjuntas por enquanto. Mas agora combinando com as outras coisas que a gente já sabe, que estrela vira barra, etc, etc, e fazendo decomposições desse tipo aqui, a gente consegue concluir a mesma coisa para matrizes quaisquer, né? E também a mesma coisa para multiplicação de matriz qualquer por constante, né? Então, a aditividade, a gente vai das autoadjuntas para as matrizes gerais no contexto, fazendo uso das igualdades anteriores e similar para generalizar constante vezes m para constante complexa e matriz genérica em C. Né? Tá? Então a gente vê que esse φ que a gente construiu, fazendo todas essas contas, né, que estão só parcialmente dadas aqui, é uma coisa linear. Né? Aí com argumentos parecidos, a gente vê que esse φ ele se comporta bem com respeito a produtos. A gente faz o mesmo argumento, né? Pega um m, que é um f, de m til, e um m', que é um f' de m'. Então, se eu olho para o produto dos m's, m vezes m', isso aqui é a mesma coisa que o produto das funções agindo no m til, porque eu tenho um homomorfismo, e a gente consegue concluir um tipo de igualdade assim, certo? Para matrizes autoadjuntas primeiro, né, para poder usar que a valoração é compatível com o cálculo funcional, né, e aí usando as igualdades que a gente já tinha antes, a gente vai das matrizes autoadjuntas para as matrizes gerais, né, no contexto. Então tem que a coisa é um homomorfismo, né? E aí também não é difícil de ver que a φ agindo na unidade tem que ser 1, isso sai do cálculo funcional também por um argumento parecido com esse aqui, né? Que o v de 1 tem que ser igual a constante 1, né? Depois eu ponho lá na versão oficial das transparências, né? Então eu tenho todas as propriedades de estrela homomorfismo provada para esse φ, ele é um caráter e está demonstrado o nosso leminha, né? Certo? Tá? Então voltando, o leminha está dizendo que se existe valoração nas matrizes, quando eu olho para os contextos, né, dessas matrizes, n por n vai ter sempre um caráter, que depende de v, que reproduz v dentro do contexto, certo? Essa é a coisa. Então, a valoração não é linear, né? Eu não estou pedindo linearidade. Ela só vai ser linear dentro de contextos, né? Mas entre contextos não necessariamente, certo? Então eu peço quase nada, né? Mas pela compatibilidade com o cálculo funcional e pelas propriedades que a gente conhece de caráter e de contextos, né? A gente conclui que dentro de contextos a coisa é linear e dá um caráter, né? Certo? Um caráter único. Esse é o ponto técnico mais importante, né? Tá, então aqui o enunciado do teorema, né? Para dimensão 3 ou mais, o conjunto de observáveis não possui valorações, certo? Agora a gente vai usar aquele leminha para mostrar o argumento usado para provar essas coisas em geral, né? Certo? O lema é só um resultado técnico preliminar, mas mostra do que dependem as coisas, né? O argumento em si do teorema não é diretamente o lema, mas é algo que sai do lema, tá? E agora a gente vai fazer uso do que a gente chamou de resolução de identidade, certo? E vai combinar com o leminha para concluir uma certa propriedade da ação das valorações em cima de resoluções de identidade. E vai ser essa propriedade de valorações agindo em resoluções de identidade que vai dar a prova final da coisa, né? Deixa eu ver como eu estou de tempo aqui para. Tá, vai dar tempo tranquilo, né? Muito bem. Então, seja uma dimensão qualquer, por enquanto, eu ainda não vou restringir, eu não vou provar o caso igual a 3, porque ele é muito difícil. Eu vou provar 4 ou mais, tá? Mas, por enquanto, o argumento que eu vou fazer no começo serve para 3 também. É só o final dele que complica se eu tenho o caso de dimensão 3, né? Tá, então seja uma dimensão qualquer e pegue uma resolução de identidade das matrizes de dimensão n, né? Tá? Essa família está contida em algum contexto. Lembra né, se eu tenho famílias de coisas autoadjuntas que comutam, elas são sempre, digamos assim, elas são sempre abarcáveis por um contexto qualquer e por acaso tem até um menor deles que é chamado o contexto gerado por essas matrizes que comutam, né? Muito bem, se tem um contexto C que contém todo mundo, vai ter um caráter C, um caráter nesse contexto C que depende da valoração, como o nosso lema disse, né? E que coincide com a valoração das matrizes autoadjuntas do contexto em questão, em particular nos projetores, né?
que geraram o contexto, eles são autoadjuntos, né? Disso a gente conclui o seguinte: o número 1, que eu posso entender como o caráter agindo na unidade, né? No caráter agindo na unidade da 1, porque ele é unital, certo? Só que se isso aqui é uma resolução da identidade, a soma desses P's é a unidade, certo? Então eu escrevo unidade como a soma dos P's. Só que o caráter é uma função linear, então eu posso distribuir na soma, né? Então esse caráter agindo na soma dos P's é a soma dos caráteres agindo em cada P, certo? Só que os P's são elementos autoadjuntos do contexto escolhido, então eles são valoração, né? Então o φ no P1 é o V no P1 e assim por diante. Então eu concluo que para resoluções de identidade, a soma das valorações dos projetores que compõem a resolução tem que dar exatamente 1. Concluo isso por um lado. Beleza. Por outro lado, eu concluo o seguinte. Pela definição de projetor ortogonal de valoração, né, se eu calcular o quadrado da valoração, né, elevar ao quadrado, né, é uma certa função, né, de R em R, né, isso aqui é a mesma coisa que jogar a valoração em cima do P vezes P, né, certo? O cálculo funcional da função x ao quadrado, né, agindo no P, me dá P vezes P. Né? Então V ao quadrado de P é igual a V de P vezes P, mas P vezes P é o próprio P. Então eu tenho que um certo número real, as valorações são reais, né, ao quadrado é igual a ele mesmo. Né? Então só tem 3 candidatos, né, que fazem isso. Né? Então só tem 3 números reais que tem quadrado igual. Ah, eu falei besteira, na verdade. Aqui eu fiz um argumento totalmente desnecessário, estou percebendo isso agora. Esqueçam esse -1 aqui. Né? Eu tinha uma versão que tinha um módulo aqui, mas aqui é sem módulo, esqueço. Né? Vai simplificar mais a prova. Né? Já tem o que eu queria. Né? Os dois números que têm quadrado igual a eles mesmos são o 0 e 1. Esqueçam, por favor, o -1. Isso aqui não está errado, mas é totalmente inútil. Né? Então eu sei que a valoração de P me dá 0 ou 1, certo? Então eu já posso ir direto para cá. Aqui tem um argumento para mostrar que não tem o -1, mas não é falso, mas é totalmente supérfluo. Né? Então os V's são 0, V de P são 0 ou 1. Então eu tenho que o 1 é igual a uma soma de termos, que são ou 0 ou 1, certo? Isso quer dizer que exatamente um termo é 1 e os outros são 0. Né? Tá? Então eu tenho que para toda valoração, V, e resolução da identidade, né, que é uma coleção de observáveis no fundo, né? A valoração nos observáveis tem soma 1 e em cada um deles individualmente é igual a 0 ou é 1, ou igual a 1. Ou seja, né, para toda valoração existe exatamente um K entre 1 e M, tal que a valoração no PK é 1 e a valoração no PK' é sempre 0, se o K' for diferente de K, certo? Isso é uma consequência do nosso lema. Né? E é exatamente isso que é usado para provar o teorema. Então, essa condição aqui, ela vai ser impossível, né, para certas escolhas de resolução da identidade. Né? Então, isso não é impossível para uma dada escolha. Eu posso escolher uma certa resolução de identidade e pensar numa função que faz isso aqui valer. Né? O que vai ser feito, e essa é a parte onde tem um pouco de arte aqui, né? É que eu vou ter que escolher bem toda uma família de resoluções de identidade e mostrar que não tem nenhuma valoração, ou seja, nenhuma função V com essas duas propriedades aqui, para todas as resoluções ao mesmo tempo. Isso não vai ser possível. Né? Então eu vou usar essas condições, escolhendo resoluções de identidade bem escolhidas, que vão gerar uma obstrução para a validade dessas igualdades aqui. Né? Certo? Essa que é a arte. Então, tem um caso especial que é um pouco mais fácil de discutir, mas a gente já vê como as coisas são feitas, né? Tá? Que é o caso da dimensão 4 ou mais. Aí vocês vão ver que tem uma escolha relativamente pequena de resoluções de identidade, a gente vai precisar escolher 11 delas. Né? No caso n igual a 3, o procedimento é similar, eu vou ter que escolher lá toda uma família de resoluções de modo a tornar impossível, né, que essas coisas sejam satisfeitas ao mesmo tempo. Né? Só que a escolha é muito mais difícil. Né? Eu dei uma olhada lá nos trabalhos originais, né? Se eu entendi bem, no trabalho original do Corrin Specker, eles precisaram escolher mais de 100 resoluções de identidade para provar uma obstrução. Né? Certo? É uma coisa
né, que tem uma combinatória difícil. Depois as pessoas acharam versões mais fáceis, mas mesmo assim elas não são tão simples de explicar, né? Se eu tenho n igual a 3. Para n igual a 4 ou mais, tem uma escolha que é relativamente simples, mas que foi só achada, né, no fim dos anos 90, né, do século XX, né? Ou seja, se não me engano, a prova do Corre-Speck era dos anos 60. Essa coisa apareceu 30 anos depois, né? Tem uma prova lá complicada do Corre-Speck, lá enrolada pra caramba. E aí acharam que se eu aumento a dimensão, tem uma prova totalmente elementar, que é a que eu vou dar agora, né? Escolhendo bem 11 resoluções. A prova é bem criativa, né? Mas ela é elementar, é fácil de explicar. Isso demorou 30 anos até alguém perceber que tem uma versão bem fácil, né, para n igual a 4 ou mais, né? Certo? E essa aqui vai ser discutida. Se alguém tiver interesse, no caso n igual a 3, é interessante, tem várias coisas curiosas do ponto de vista de combinatória, né? Tem livros que explicam isso, mas são coisas meio complicadas, não é algo adequado para explicar num curso curto assim, né? É melhor ler, né? Porque são tantos detalhes que é melhor ter isso em papel, né? Mas a essência da prova é a mesma, né? Eu vou ter que simplesmente achar uma família adequada de resoluções e pronto, né? Tá? Então vamos para o caso igual a 4. O caso maior do que 4 é igual ao 4, né? Eu posso entender a dimensão 4 como um subespaço como a dimensão de um subespaço de espaço de dimensão maior, então, né, eu posso escolher coisas num subespaço e tal, e aí funciona, né? Então, se eu sei fazer 4, eu sei fazer mais do que 4. Essa é a moral da história. E eu vou fazer a escolha de resoluções da identidade da seguinte maneira. Eu vou escolher bases ortogonais de C4, e a gente viu na revisão de hoje, na aula passada, que dado uma base ortogonal, né, eu tenho associado a ela uma resolução da identidade, né? Eu vou escolher resoluções de identidade deste tipo, não totalmente genéricas, mas aquelas que vêm de bases ortogonais, né? Então, dando uma base, pensem na resolução espectral associada e pensem que isso aqui tem que valer, né? Para é, para essa escolha, né, de base, né? Então, os elementos de base estão enumerados nessa tabela, E1 até E4, né, dimensão 4, e cada coluna dessa tabela corresponde a uma escolha de uma base, né? Uma base ortogonal. Ela não está normalizada para não ficar com números esquisitos aqui, basta a ortogonalidade, como a gente viu, né? É fácil ver que nessas colunas, né, são compostas de vetores ortogonais, né? A primeira é evidente, a segunda também, vocês podem fazer as contas depois e ver que todo mundo é ortogonal nas colunas. Aí essa escolha aqui que está a arte do negócio, né? Nessa tabela aqui, cada vetor que aparece, por exemplo, o vetor 1, 0, 0, 0, aparece exatamente 4 vezes, certo? Certo, na tabela inteira, né? Se vocês olharem na tabela inteira, só aparecem esses 4 vetores, 1, 0, 0, etc., né? 4 vezes, ou aparecem 2 vezes. Por exemplo, esse vetor menos 1, 1, 1, aparece 2 vezes, certo? E nenhuma vez mais, né? Aí tem outros vetores que estão mais misturados, por exemplo, aqui tem o 0, 0, 1, menos 1, ele vai aparecer mais uma vez aqui e não mais, certo? Então, se vocês percorrerem a tabela depois com calma, vão ver que um mesmo vetor aparece ou 4 vezes ou 2 vezes, certo? E a tabela tem 11 colunas, certo? Eu fiz 11 escolhas, eu não, a pessoa genial que achou essa coisa aqui fez 11 escolhas, né? Aí a coisa é o seguinte, então se você pega uma valoração qualquer, certo? Jogue nos projetores associados a esses vetores que aparecem aqui, né? A gente sabe que a valoração tem que me dar o valor 0 ou 1 quando aplicada num projetor ortogonal, né? Então, para cada casa dessa tabela aqui, e uma valoração fixa, eu tenho um 0 ou um 1, certo? Quando eu aplico para todo mundo aqui, é claro que a valoração no mesmo vetor dá o mesmo número. Se ela deu 1 aqui, vai dar 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Dá 4 uns aqui ou 4 zeros, né? Então, com isso eu concluo que o número total de uns que aparece nessa coisa toda aqui é par, né? Porque como os vetores se repetem de modo par, né? Ou 4, ou em grupos de 4, ou em grupos de 2, né? Obviamente eu vou ter um número par da constante 1 aparecendo nessas casas, né, pela escolha dos vetores, né, de serem escolhidos com repetições pares, né. Isso por um lado. Só que por outro lado, quando eu olho nas colunas, como elas correspondem a resoluções da identidade, né, pela condição que está aqui, nos diferentes projetores de uma mesma resolução da identidade, eu tenho o valor 1 em exatamente um deles e 0 nos outros, né. Então,
em cada coluna eu vou ter que ter uma vez a constante 1 e 0 nos outros, eu não sei aonde, mas eu sei que só aparece uma vez em cada coluna, mas eu tenho 11 colunas. Então, com isso eu concluo que eu tenho 11 vezes a constante 1 aparecendo nessa tabela inteira, só que com o argumento anterior eu tinha concluído que eu tenho um número par de vezes da constante 1 aparecendo, né? Então, obviamente, é impossível satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, essa escolha de projetores ou de resoluções, né, me deu uma obstrução à validade desse tipo de coisa aqui para uma valoração, né? Para qualquer valoração. Então, não tem nenhuma, certo? Está provado que não achei, não é impossível achar uma valoração, pelo menos no caso n igual a 4 ou mais, né? E tá aí, é uma prova elementar, né? Mas espero que isso tenha ficado claro. Se eu sei um pouquinho, né, dessa teoria de caráteres, etc., eu vou mais rapidamente ao cerne da prova, né? Isso tem a ver com a existência de caráteres, né, nos contextos, né, e essa existência vai gerar essas identidades aqui, que vão gerar, por sua vez, uma obstrução, né? Certo? Acho que olhando assim, se entende mais facilmente a natureza da prova, né, e por que que as coisas são assim, né? Beleza, então aqui está escrito isso que eu acabei de dizer, né? Eu argumentando de um jeito eu concluo que o valor 1 aparece um número par de vezes, e argumentando do outro jeito ele tem que aparecer 11 vezes, né? Então não tem como, né? Certo? Então, para para encerrar então essa aula, eu gostaria só de fazer referência a um outro teorema que é conhecido nessa área, que é o teorema de von Neumann, que é o primeiro teorema dessa família de teoremas né, que vão falar de contextualidade, né, de não existência de certas coisas, né, relacionadas a sistemas quânticos, né? É, então tem um teorema que vai tentar fazer o seguinte: em vez de eu olhar para a noção de valoração, como está escrito aqui, eu vou olhar para o análogo dos caráteres, mas definidos nas matrizes todas, né? Ou seja, o homomorfismo estrela unital, né, das matrizes para os complexos, né? Ou seja, coisas que se comportam de modo multiplicativo, etc. É, em particular, se isso é verdade, essa condição aqui é automática nas matrizes autoadjuntas, certo? Então, se eu pego um caráter, se ele existisse nas matrizes autoadjuntas, ele teria que fazer isso, né? Ele fazia isso nas álgebras comutativas, pelas mesmas razões teria que fazer nessa álgebra grande se ele existisse, né? Só que se eu pedir um caráter, eu estou pedindo uma coisa que é linear na álgebra inteira. Primeiro que está definido na álgebra inteira e não só numa parte dela, que são os observáveis. E segundo que eu teria linearidade e a compatibilidade com todos os produtos, etc., né? Eu estaria impondo muito mais condições, então a chance de uma coisa assim existir é menor, né? O von Neumann provou que essas coisas não existem, né? Tem um teorema dele que é muito mais antigo que o Korn-Specker, né, que prova isso. Se eu olhar para a versão linear disso aqui, né, eu consigo provar lá que não pode ter, né, então, um caráter, né, uma valoração linear na álgebra das matrizes, se a dimensão, se eu não me engano, a partir de 2 já dá errado, né? Beleza. Aí o Kornspieger teve a ideia, não, eu vou pedir o mínimo possível, eu só peço essa condição de compatibilidade, né, com a dependência funcional dos observáveis, que realmente se eu não pedir isso, né, não é possível falar de propriedade física, né, fica esquisito. Ele pede realmente o mínimo, né, e consegue provar que não existe valoração nesse sentido totalmente geral aqui, né? Esse teorema foi bastante, como posso dizer, ele causou bastante espanto no começo, né? Gerou muita discussão, até hoje gera, como digo, né? É um resultado realmente bastante interessante, né? Certo? Então, esse teorema tem a ver, só para concluir realmente agora, tem a ver com o que a gente chama de contextualidade, né? Né, a não existência dessas valorações, né, tem a ver com o que a gente chama em teoria da informação quântica de contextualidade, né? Aqui o que ele está fazendo é eu pegar a álgebra de matrizes n por n, né, e aí eu pego todos os contextos imagináveis para essas álgebras de matrizes, né, todos né, os conjuntos lá de matrizes autoadjuntas que comutam, por exemplo, e as respectivas álgebras comutativas, né? E aí eu olho se tem valorações possíveis, né,
para essas coisas, né? O que se faz em informação quântica muitas vezes, pegar coisas que têm menos contextos. Por exemplo, eu olho para uma coisa que tem alguma estrutura, por exemplo, eu não tenho a álgebra de matrizes completa, mas eu tenho o produto tensorial de partes menores, eu pego só alguns contextos e não todos, e eu me pergunto se continua tendo valoração. Se eu tirar contextos, né, a chance de ter uma valoração é maior, né? Eu vou ter menos restrições, vou ter menos condições que precisam ser verificadas para que exista uma valoração global, né? É, então, se eu for tirando os contextos, eu vou tornando o problema mais difícil, né? A gente já vê isso aqui na dimensão, né? Se eu tenho uma dimensão pequena, ou seja, eu tenho menos contextos, achar uma obstrução foi muito mais duro, né, do que achar para a dimensão 4, né? E se eu pego uma dimensão qualquer e eu tiro um bando de contexto e formulo um teorema similar, né, eu vou ter um teorema mais difícil de provar se é que ele é verdadeiro, né? Então, em teoria de informação tem muita coisa feita nesse sentido, né, para certas escolhas de contextos, né, que são menores do que todos os contextos possíveis, tal. Será que eu tenho algo similar ou não, né? Tem muita pesquisa nessa área de como como achar um método eficiente para testar essa, essa contextualidade no sentido de não existência de valorações e tal. E essa teoria que a gente está desenvolvendo no curso, né, através de categorias, topos, tal, é uma das ferramentas que se mostra promissora para essas coisas, né? Porque ela vai traduzir esse tipo de coisa na ausência de pontos num certo objeto de um topos, né, que faz o papel de um espaço de estados, e para você ver se certos objetos assim em certos topos têm ou não pontos, tem várias ferramentas que vêm da área de categorias, né, que podem ser aplicadas então para um problema que é de mecânica quântica, né? Então você tem ferramentas totalmente inesperadas que podem ser aplicadas, né, para esse tipo de questão, né, para versões mais difíceis desse teorema, né, certo? Uma das motivações de fazer isso é exatamente essa que eu acabei de dizer, né? Certo? Então, com essa discussão eu acabo a prova do teorema de Correspiecker e um pouco da motivação dele. E na aula de amanhã eu vou começar uma pequena revisão ou visão, como eu disse, de teoria de categorias. Eu vou fazer praticamente o mínimo necessário para que a gente consiga entender a construção categórica dessas coisas, né? Categorial, nunca sei se é categorial ou categórica. Bom, é a versão dentro de teoria de categorias dessas coisas. Essa descrição aqui vai me tomar talvez 2 aulas, né? No mínimo 1 aula e meia, eu acho, né? Certo? Então a gente vai voltar a essas coisas, né, de física, provavelmente ou quinta ou sexta, né? E porque eu estou partindo do princípio que tem alunos no curso que não conhecem nada de categorias, então eu vou começar realmente do zero, né? Certo? É uma coisa que vale a pena conhecer, né, para a formação geral, para quem está interessado em matemática, em física teórica também, em física matemática, né? É importante ter noções básicas, então só por isso já vale a pena discutir isso com um pouquinho de detalhe, mas eu não vou fazer muito mais do que necessário, né, para que a gente não exceda o tempo, né? Mas então o programa é esse, vai ser uma revisão de categorias, principalmente voltada ao que a gente chama de prefeixes, né? Que é o tipo de categoria relevante para as nossas construções, né? Mas que vai começar do zero. Então não precisa saber nada de categorias, eu começo realmente do zero e pretendo demorar no máximo 2 aulas para fazer isso, e aí com esse ferramental todo e com o que a gente viu no começo, a gente vai montar lá um certo prefeixe, né, que é um topos, que é uma categoria, por sua vez, que vai fazer o projeto enunciado lá na primeira aula, né, citando Bohr, né, que é tentar entender coisas quânticas como colagens de coisas clássicas, né. Na aula de hoje, na revisão de álgebra linear, eu já dei alguns indícios disso, né? Então, eu tenho lá os contextos e a contextos eu consigo associar conjuntos que são interpretados como espaços de fase quânticos, né? Que são descritos pelos contextos em questão, né?
Então eu tenho como, a partir dos contextos, fabricar espaços de fase, quânticos não, clássicos eu quero dizer, né? Eu tenho como fabricar toda uma família de espaços de fase, né? Só que esses espaços de fase eles estão relacionados de maneira complicada, né? Os contextos estão relacionados entre eles e os espaços de fase vão ter alguma relação entre eles. Então isso aí que vai dar a colagem no final, né? Agora como que eu faço isso tecnicamente, né? Lá eu tenho um bando de contextos que me dão espaços de fases que estão soltos por enquanto. Agora, essa coisa de colar todo mundo, como é que faz isso, né? É aí que entra a noção de pré-feixe e coisas assim, que vai dar uma noção de colagem, uma noção dessa passagem do local para o global, né? E, e aí a gente vai ver que essa construção, que é uma construção mais ou menos canônica, né, de colagens e tal, vai dar origem a um objeto que não vai ter pontos se eu uso como categoria de base a categoria dos contextos de uma álgebra de matrizes de dimensão 3 ou mais, né? Então a gente vai ver que os contextos formam uma categoria e se a gente forma um prefeixe em cima disso, isso vai dar origem a uma coisa similar a um espaço de estados. E esse negócio, por causa do Corrin-Specker, não tem pontos. E, na verdade, o fato dessa coisa não ter pontos é equivalente ao Corrin-Specker. A gente já sabe o Corrin-Specker, então conclui que esse espaço de fases, que é uma colagem, né, de coisas clássicas, não vai ter pontos, né? Eu vou explicar exatamente o que isso quer dizer. E a gente pode, então, como eu disse, em situações mais gerais do que essa do Corren-Specker, fazer a construção e se perguntar, usando a linguagem de feixes os resultados de feixes, se eu tenho pontos ou não para falar da, da contextualidade desses sistemas em questão, né? Então a intenção é mais ou menos essa. Estou vendo que tem 4 comentários no, assim, o link da presença e tal, isso não é comigo, é com vocês. Então é isso, certo? Agradeço de novo a presença e se alguém tiver questões, eu fico mais uns 10 minutos por aqui, ou o tempo necessário para responder as questões. O programa para aula que vem está enunciado, inclusive até sexta mais ou menos está enunciado o programa, né? E eu vou encerrar então a gravação, né? Para que vocês fiquem mais à vontade para perguntar, né?